Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre os nossos corações. É um privilégio que o Senhor tem nos dado nessa noite de poder estar aqui com os amados, e é um prazer muito grande poder estar do lado do pastor Laércio. Como ele destacou na breve apresentação, ele tem uma participação muito especial na minha vida ministerial, na vida da minha família, e como eu sou grato a Deus pela vida do pastor Laércio, né? Tivemos a oportunidade lá atrás de caminharmos um período juntos, né, no curso de Casados para Sempre, e essas experiências, né, foi além do curso Casados para Sempre, né, e toda vez que ele dizia, deixa eu lhe dizer uma coisa, né, então podia pegar o papel e caneta, porque eram verdades que não poderiam ser esquecidas, né, e eu louvo a Deus porque até hoje eu lembro de cada palavra, né. Há alguns meses atrás, alguns dias atrás, eu tomei posse na Igreja Batista Central do Ibura, quase 2 meses que nós estamos na Central do Ibura, né? Durante os últimos 7 anos estivemos à frente da Igreja Evangélica Batista em Afogados, a IEBA, e quando nós convidamos o pastor Laércio, né, para ele estar presente, né, por causa desse momento que nós estamos vivendo, ele também estava um pouco enfermo, ele não pôde estar presente, mas mais uma vez o pastor Laércio disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não vou poder estar presente, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. E aí, papel e caneta na mão, porque verdades seriam ditas que não poderiam ser esquecidas, né? E esse sentimento é o sentimento também que a minha esposa, que não está presente, está lá na igreja, com o nosso pequeno Levi, de 2 anos e 7 meses, eles ficaram lá, e eu vim com o Vladson, né, que está acompanhando, ele faz parte da diretoria da juventude da nossa igreja, e ele veio nos acompanhando nessa noite. Então a nossa família, eu e a minha esposa, compartilhamos desse sentimento de gratidão a Deus pela vida do pastor Laércio, pela maneira que ele foi utilizado lá atrás como instrumento nas mãos do Senhor, a fim de do processo da minha consagração ocorresse da maneira que aconteceu, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. E se eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida, ao longo desses 41 anos de idade que o Senhor tem me dado, é o sentimento de gratidão. A gratidão é uma das virtudes que o cristão ele não pode entender, ele não pode perder em momento algum. E infelizmente o mundo que nós estamos vivendo há tanta ingratidão, né? E quantos dos irmãos já não tiveram demonstrações ao longo da sua vida acerca de situações, né, de ingratidão, né, por parte de pessoas que estavam ao nosso redor. Mas eu alimento profundamente o sentimento de gratidão por aqueles que passaram pelo meu caminho e que foram bênçãos, que passaram pelo meu caminho e me abençoaram, né, que passaram pelo meu caminho e foram um profeta de Deus na minha vida, profetizando, ajudando, auxiliando, conduzindo, né, orientando com conselhos que serviu para outros, está servindo para mim, e quanto do que eu já aprendi do pastor Laércio, já não compartilhei ao longo desse tempo, quantas pessoas eu já não passei adiante aquelas frases que eu ouvi dele, né, nos estudos e de maneira pessoal, né, e eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por essa vida dessa igreja, por esse privilégio de estarmos aqui chegando, né, boa parte dos irmãos creio que já tenham sido vacinados, né, a pandemia, graças a Deus, já tem apresentado bons números, apesar do caos ainda existir, apesar de ter alguns irmãos da igreja aqui enfermos, como também tem alguns irmãos também em Recife, né, em várias igrejas também acometido. Tivemos ao longo desse período de mais de um ano percas significativas na nossa igreja, na nossa família, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Graças a Deus estamos chegando nesse dia, né, 8 de agosto do ano de 2021, vitoriosos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Queria parabenizar todos os envolvidos nesse mês da juventude e pela escolha do livro de Efésios, para que pudéssemos, do longo desses domingos, os pastores que serão enviados e aqui da igreja terão oportunidade de refletir. Efésios, capítulo de número 2. E à medida que os irmãos forem encontrando esse texto sagrado, convido que os mesmos se coloquem em pé para fazermos a leitura desta porção do texto sagrado. Carta de Efésios, homem de Deus chamado Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso. Diz assim a palavra do nosso Deus e do nosso Pai: Ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos noutrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também
todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunhão de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós, outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Maravilhoso e eterno Pai, Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse privilégio que nessa noite temos de estarmos aqui unidos e reunidos para juntos expormos a Tua palavra, sermos confrontados, consolados e edificados. Te pedimos que, à semelhança de um agricultor que ara a terra para receber a boa semente, que o Teu Espírito Santo nessa noite possa preparar os nossos corações para receber a porção, ó Deus, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Te suplicamos essa bênção em um nome santo do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Os amados podem se colocar nos assentos e convido os mesmos, aqueles que desejarem, puder manter o texto sagrado aberto. Meus queridos, o livro de Efésios é um livro que faz parte daquela coletânea de cartas escritas pelo homem de Deus chamado Paulo, e também se destaca entre aqueles livros que foram escritos por Paulo no período da prisão, no período em que se encontrava preso, e a intenção dos momentos de sofrimento que o apóstolo Paulo viveu ao longo do seu ministério é algo que nos passa, algo que nos ensina profundamente
o desejo de Deus para com a vida de cada um dos cristãos, de cada servo seu, cada discípulo do Senhor. O apóstolo Paulo, apesar de toda a oposição que ele enfrentou ao longo do seu ministério, apesar dos momentos de dificuldade, apesar dos momentos em que ele quase foi martirizado por aqueles que perseguiam, que confrontavam o evangelho, apesar de todos os desafios que ele enfrentou a fim de levar a mensagem do evangelho a tanto judeus quanto a gentios, o apóstolo Paulo estava motivado sempre por uma causa maior. O apóstolo Paulo não permitiu que as dificuldades, que as aflições, que as lutas, que as tentações e que as suas próprias imperfeições fossem um obstáculo para que a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. O apóstolo Paulo teve a oportunidade, ao longo da sua caminhada cristã, de alicerçar igrejas, de fortalecer igrejas, mas também de implantar igrejas. E a presença do apóstolo Paulo nessas igrejas trazia um significado de cuidado, de amor, como ele mesmo vai escrever aos Coríntios no capítulo de número 11 da sua segunda carta, que ele tinha um zelo de Deus. Esse zelo de Deus, esse cuidado de Deus para com as igrejas a qual estavam sobre a responsabilidade do apóstolo Paulo, sobre a tutela do apóstolo Paulo, fez com que quando ele não podia estar presente, quando ele não podia viajar para aquela cidade para alimentá-los de maneira pessoal, alimentá-los os laços fraternos que existiam entre eles e também alimentá-los pela poderosa palavra do Senhor, pela pregação das Escrituras, pela exposição das Escrituras que trazia alimento, consolo e edificação às almas daqueles irmãos naquele período onde a igreja estava sendo perseguida de uma maneira dura, tanto por judeus como por aqueles que representavam o poder político da sua época, por Roma. Mas agora nós estamos vendo o apóstolo Paulo preso, mais uma vez preso, e Paulo em Roma escreve essa carta aos Éfesos, como escreveu também a Timóteo e a outros interessados naquele momento, em Filipenses também foi alcançado por essas mesmas cartas, enquanto o apóstolo Paulo se encontrava preso. A intenção do apóstolo Paulo ao escrever essas cartas da prisão para aquelas igrejas era motivar aqueles irmãos que viram, que tiveram a oportunidade de estar com o apóstolo Paulo, que tiveram a oportunidade de serem impactados pela sua vida, pelo conteúdo que ele transmitia, a carga de conhecimento que o apóstolo Paulo tinha, a revelação do Senhor para com ele e a habilidade que ele tinha de passar essa mensagem tão profunda de uma maneira simples. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a simplicidade do evangelho é assim que ele vai falar, é assim que ele vai descrever a mensagem do evangelho. Essa mensagem que transforma, essa mensagem que é a resposta para nossas almas, o apóstolo Paulo vai dizer a simplicidade do evangelho. É simples entender que nós estamos perdidos sem Deus, é simples nós entendemos que nós precisamos de Deus para viver, para existir, e é simples entender que a razão da nossa felicidade está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós olhamos as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, temos essa clara visão da trajetória de Deus ao caminhar como homem e os momentos em que os homens se afastaram da vontade de Deus. Se nós abrirmos o versículo 1 ao versículo de número 10, nós poderíamos encontrar inclusive um bom resumo daquilo que está boa parte da Bíblia, ou o Novo Testamento, por assim dizer. Nós encontramos o plano da salvação nesses 10 primeiros capítulos. Mas nós gostaríamos nessa noite de pensar um pouco sobre o que Paulo escreveu enquanto estava na prisão, para aqueles irmãos que estavam na cidade de Éfeso, naquela cidade extremamente idólatra, naquela cidade influente na sua época, mas que Paulo escreveu para aqueles irmãos que estavam começando na caminhada cristã e qual era o desejo, qual a motivação do apóstolo Paulo ao escrever para aquela igreja. A intenção do apóstolo Paulo a escrever para a igreja de Éfeso, ao escrever o capítulo de número 2, era que os irmãos pudessem fazer uma avaliação do seu passado, do seu presente, e projetassem o seu futuro de uma forma tal que o nome do Senhor fosse glorificado, de que o nome do Senhor fosse exaltado. Paulo sabia que a prisão dele representava para aqueles que o amavam, para aqueles que o consideravam, para aqueles que o viam como grande expoente do evangelismo naquela época, como um grande apóstolo, e agora ver o apóstolo
preso, ver o apóstolo a qualquer momento sendo sentenciado à morte, era algo que certamente mexia com o coração daqueles que o admiravam, daqueles que o honravam, daqueles que tinham o apóstolo Paulo por precioso. Esse sentimento de que podiam perder o apóstolo Paulo a qualquer momento, é possível que aqueles irmãos de várias igrejas ao redor, inclusive aqueles mais achegados, a qual ele tinha como filhos na fé, onde poderíamos citar Timóteo, quem sabe Tito, precisavam ser fortalecidos e encorajados para entender o momento que eles estavam vivendo, de que Paulo estava sendo conduzido para a morte, mas não estava se sentindo um fracassado. Paulo estava preso, aguardando uma sentença de morte, mas não estava se sentindo abandonado por Deus ou fracassando no seu ministério. Paulo se sentia realizado, Paulo se sentia como alguém que havia guardado a fé, que havia completado a carreira, que estava chegando ao fim da sua vida, tendo combatido um bom combate. A morte não era a razão para que Paulo temesse, nem para que ele duvidasse do amor, da soberania e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Não é fácil chegar nos momentos finais da nossa vida com a convicção que o apóstolo Paulo tinha, mas ele tinha essa convicção, alimentada pela sua experiência com Deus ao longo dos anos em que ele serviu com zelo e com piedade ao seu Criador, aquele que o tirou dos seus planos, dos seus projetos, quando esse ia a Damasco, interessado em pegar as cartas, ia a Jerusalém com a intenção de massacrar ainda mais os irmãos com aquelas cartas de recomendação que davam sobre ele a autoridade de alcançar ainda mais o número de cristãos que ainda não haviam sido atingidos pelo impacto da perseguição do Saulo. Mas agora transformado, agora perseguido como antes ele perseguia, ele aprende a consolar, ele aprende a ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Aquela igreja era uma igreja muito amada, e era uma igreja que inspirava alguns cuidados do apóstolo Paulo. Fica claro, não nesse texto, mas que Paulo temia pela realidade, pelo futuro daquela igreja. E quando Paulo ele faz menção do passado daqueles irmãos e de como eles estavam atualmente, mostra justamente a ação de Deus, iluminando a mente do apóstolo Paulo, a esclarecer aqueles irmãos de que eles não podiam se esquecer daquelas verdades, que eles não poderiam eles precisariam estar atentos a tudo quanto Deus já havia feito nas suas vidas, sobretudo de onde o Senhor os havia tirado, para que eles não viessem a se perder em meio às perseguições, às aflições, às dificuldades daqueles dias. O desejo do apóstolo Paulo, então, ao escrever essa carta, é esclarecer aqueles irmãos, fortalecer a sua fé, para que não acontecesse aquilo que certamente vai ser exposto nos próximos dias, quando ele vai dizer, não deis lugar ao diabo. Quando ele vai dizer, não deis lugar ao diabo, nos capítulos que se seguirão e que serão certamente expostos pelos pastores que virão, o apóstolo Paulo tinha em mente no capítulo 2, em dizer para aquela igreja, esteja atenta, perceba de onde Deus os tirou e onde o Senhor os colocou. E no capítulo 2 ele começa dizendo, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, nos quais antes andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Versículo 11 nos diz, portanto lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisos, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam longe de Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nessa primeira porção do texto, nos primeiros versículos, e no versículo de número 11 e 12, a qual acabamos de reler, nós temos uma nítida noção que Deus fala qual a situação do homem sem Deus, quais as consequências do pecado no coração do homem. E ele começa afirmando de que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele repete a expressão delito e pecado para o mesmo sentimento, a mesma ação, desobediência a Deus.
A desobediência, a rebeldia do homem para com Deus trouxe-nos como consequência o afastamento da presença do nosso Deus. Nós passamos a experimentar e viver a natureza de pessoas que são consideradas, à luz do texto sagrado, como o homem sem Deus é um homem morto em seus delitos e nos seus pecados, no seu sentimento de desobediência, de rebeldia contra Deus. É essa a sensação de alguém que está longe de Deus. É essa a consequência do pecado no coração do indivíduo. O homem sente como morto, morto nos seus delitos e pecados, insensível à vontade de Deus, apáticos espiritualmente, à semelhança de um cadáver que nos momentos antes do sepultamento está sem aspecto nenhum de vida. A frieza, a dureza, a rigidez do corpo que está prestes a ser sepultado são características de todas as pessoas que perdem. Todos nós que já tivemos presente em um funeral, já testemunhamos essa triste realidade. Como é doloroso tocar em alguém que antes abraçávamos, beijávamos, sentia o seu calor humano, os seus afagos, e hoje o que resta é um corpo inerte. Abraçamos, alguns acariciam o rosto, alguns acariciam o cabelo, mas não há expressão de sorriso, não há um retorno. O que se percebe é apenas uma frieza, né? Aí essa sensação já tomou conta de boa parte dos irmãos, ou vai tomar parte dos irmãos em algum momento das nossas vidas. A morte é algo que está inerente a todos nós, e a morte física que está inerente a todos nós, um dia nós também iremos passar por essa triste experiência. A semelhança de um corpo que, por mais que os seus familiares ao redor chorem, por mais que haja expressão de afeto, de carinho e de afago, não há reação alguma, não há expressão de gozo, não há expressão de alegria, não há expressão de gratidão. Há apenas um corpo que está prestes a ser sepultado porque está morto. Espiritualmente são aqueles também que estão insensíveis à vontade de Deus, com friezas no coração, com um coração de pedra, rígido, de uma forma tal que não estão sensíveis aos sussurros do Espírito Santo. Essa é a situação do homem sem Deus. Por mais que muitas vezes nós nos esforçamos para ensinar, por mais que nós demonstremos de muitas maneiras, de várias formas, o amor de Deus através do texto sagrado, falando a respeito de toda a obra da criação, do cuidado de Deus para conosco, a maneira que o Senhor tem nos sustentado, a maneira com que o Senhor nos criou e que sustém todas as coisas pelo poder da sua palavra, ainda assim há pessoas que com o coração duros, frios espiritualmente, não conseguem enxergar a realidade. Embora tudo aconteça ao seu redor, elas estão mortas espiritualmente e não compreendem a verdade que está revelada apenas na palavra do nosso Deus e do nosso Pai. Essa é a realidade daqueles que estão longe de Deus, e essa era a realidade dos irmãos daquela igreja. Aquela igreja era uma igreja composta de pessoas que já estiveram mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Eles caminhavam, eles andavam, eles tinham uma cidade muito próspera, né, como a cidade de Gravatá, como a cidade de Recife, onde nós residimos. Era uma cidade que era movida pelo comércio, era uma cidade que era movida pelo turismo, inclusive, porque lá tinha o templo da deusa Diana, e a deusa Diana vinha pessoas de todas as regiões da Ásia visitar aquela igreja, aquele templo da deusa Diana, e praticavam lá toda sorte de idolatria. O paganismo era forte na cidade de Éfeso, mas agora os irmãos que haviam sido alcançados pelo Evangelho, mediante a graça de Deus, compreendem perfeitamente que sim, eles estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. A situação daqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados é descrita claramente no versículo de número 2 e versículo de número 3. O texto prossegue afirmando que aqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, eles andam segundo o curso deste mundo. E a ideia que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto, inclusive no texto original, no grego, ele vai nos dar a ideia de que o curso deste mundo nos dá a ideia de um riacho, de um rio que corre em direção a um destino. No nosso caso, é num rio que corre em direção ao mar, o curso do rio, o caminho do rio. E o apóstolo Paulo então vai nos dizer: vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados.
E qual a evidência de que eles estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados? Em primeiro lugar, vocês andavam segundo o padrão deste mundo. Vocês andavam segundo os conceitos deste mundo. Vocês permitiam que este mundo, esse mundo corrompido, este mundo depravado, né, este mundo onde a inversão de valores está latente todos os dias. Todos os dias, né, ao ouvirmos uma música, ao vermos os comerciais na TV, ao acessarmos a internet, né, em qualquer veículo, né, de informação, nós podemos, fica claro diante de nós, de que nós estamos vivendo em um mundo que de fato tem sido governado pelo inimigo. Não é à toa que o texto nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos fiéis, cegou o entendimento de muitos, cegou o entendimento da humanidade, e nós agora estamos diante de um texto que apresenta a realidade daqueles que estão sem Cristo, que são evidenciados por uma vida que não é movida, que não é guiada pela palavra de Deus, mas que é guiada pelos conceitos deste mundo. Por mais triste que possa parecer, e por mais que esse texto seja tão antigo, onde o apóstolo Paulo escreveu aquela igreja, como esse texto fala ao nosso coração nos dias atuais, como nós somos confrontados com a realidade exposta nesse texto, de que aquele que ainda está morto nos seus delitos e nos seus pecados, ele permite que o mundo comece a ditar as regras na sua vida. E quantas vezes nós temos visto a igreja nos nossos dias, a igreja brasileira, quantas vezes nós temos visto tantos cristãos, né, tantos indivíduos ditos seguidores de Cristo, que permitem que o mundo ainda dite as regras na sua vida. Mas aquele que de fato nasceu de novo não precisa do mundo para influenciar na sua vida, não permite que o mundo tenha preeminência sobre o seu coração, mas ele está vivendo acima dos padrões que o mundo coloca como verdade. Hoje estamos vivendo um momento em que o texto de Isaías nos reflete bem a realidade de que aquilo que é bom tem chamado mal e aquilo que é mal tem chamado que é bom. Nós estamos vivendo algum tempo terrível, onde se pregar a palavra, expor a palavra, por si só podemos ter tantos riscos. Estamos caminhando para um momento crítico da história, e como igreja do Senhor Jesus, como juventude, como adolescentes, como igreja do Senhor, nós não podemos estar dormindo enquanto estamos vivendo em um tempo profético, e as profecias estão se cumprindo diante de nós. O mundo era uma das características daqueles que estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Como educamos os nossos filhos, como nos relacionamos com a nossa esposa, com o nosso marido, como nós vemos a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo vai nos falar muito sobre quem de fato nós somos, se nós ainda estamos mortos dos nossos delitos e nos nossos pecados, se permitimos que o mundo dite a regra sobre as nossas vidas. Temas como aborto, né? Temas como casamentos homoafetivos, né? Tema como eutanásia, né? E tantos outros temas que são vistos como polêmicas e às vezes tabu de ser tratado na igreja, precisa ser algo bem consolidado nos nossos corações. Nós não podemos abrir mão da verdade bíblica para simplesmente ter acesso a um número maior de pessoas, né? A ter uma adesão maior de membros, de congregados. Precisamos ter ousadia de pregar a palavra de Deus, de viver a palavra e de não permitir que o mundo outra vez dite as regras na nossa vida. Mas o texto prossegue dizendo que um outro sinal, uma outra evidência daqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados é que antes eles andavam segundo a potestade do ar, o Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que o texto nos apresenta é que aqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, eles andam segundo o curso deste mundo, eles se esquecem daquilo que está no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? E não está entre os zombadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, né? Que dá o seu fruto na estação
certa. Então o Senhor, Ele ministra aos nossos corações através da porção do texto sagrado, de que quando nós de fato estávamos mortos dos nossos delitos e nos nossos pecados, estávamos prontos a seguir aquilo que o mundo colocava como sendo verdade, né? Estávamos prontos a aceitar aquilo que o mundo e que os pensadores, os formadores de opinião colocavam como sendo uma verdade, que aqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, são pessoas que na verdade estão seguindo o caminho proposto pelo inimigo das nossas almas, por Satanás. É isso que o texto nos apresenta, e a missão do inimigo é matar, roubar e destruir. E quando nós estamos sem Deus, quando nós estávamos sem Deus, quando aqueles irmãos estavam sem Deus, se guiando pelo que o mundo colocava como sendo verdade e melhor para as nossas vidas, também éramos guiados e estávamos satisfazendo a vontade do inimigo das nossas almas, como hoje ele opera nos filhos da desobediência. Mas há uma terceira evidência também de alguém que está morto nos seus delitos e nos seus pecados. É que ele anda segundo a inclinação do seu coração. Ele tenta realizar aquilo que está proposto no seu coração. Ele quer que a sua vontade seja feita, né? E essa vontade, muitas vezes quando agimos segundo a nossa vontade, é quase 100% de chance de nós errarmos e de nós irmos para longe da presença do nosso Deus e do nosso Pai. O texto nos diz que antes nós andávamos segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos nossos pensamentos. Não era assim que nós agíamos antes. Quando nós estávamos sem Deus, fazíamos aquilo que nós pensávamos, baseados nos conceitos do mundo, né, sendo fortalecidos pelo pensamento do inimigo, nós agíamos segundo as nossas paixões, nós agíamos segundo aquilo que estava proposto na nossa mente. Não existe limite naqueles em que a sua própria consciência é o que faz com que ele possa agir certo ou errado. Se a minha consciência não me acusa, então estou pronto para fazer o que eu desejo fazer. Eu estou pronto a executar qualquer coisa. Eu estou pronto a ir em qualquer lugar. Eu estou pronto a assistir qualquer coisa. Eu estou pronto a acessar qualquer site. Eu não me sinto culpado. Eu estou seguindo o caminho do meu próprio coração. Eu estou seguindo o caminho dos meus pensamentos e não estou disposto a fazer a vontade de Deus para a minha vida. Esse sentimento é um sentimento que opera nos filhos da desobediência e não no coração daqueles que foram encontrados por Cristo. Mas o texto também nos diz, no versículo de número 11 e 12, de que o pecado no coração daqueles irmãos que estavam antes mortos nos seus delitos e nos seus pecados, eles eram vistos como pessoas que não mereciam o favor de Deus. Observe que o texto vai nos dizer que aqueles que eram gentios, né, e a igreja de Éfeso era situada na Ásia Menor, né, era uma igreja formada por gentios, por pessoas que durante um período da igreja, no início da igreja, houve até uma relutância daqueles irmãos de Jerusalém, daqueles irmãos judeus, de pregarem a mensagem do evangelho, a mensagem de salvação aos gentios, e os viam como incircuncisos, como se eles não estivessem debaixo da promessa, longe de Deus, sem paz no mundo, sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que o texto no versículo de número 12, ele encerra a situação daqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, sem esperança, sem promessa e sem Deus no mundo. Imagina a situação de alguém que está morto nos seus delitos e nos seus pecados, que não tem esperança, que não tem Deus e que não tem promessa. A esperança é um combustível para as nossas vidas, e a esperança que faz com que o agricultor prepare a terra, né, lavre a terra, coloque a semente. É a esperança que no devido tempo, né, aquela colheita, né, aquela plantação, ela vai florescer e dali ele vai tirar uma boa colheita, né, ele vai tirar os frutos do seu trabalho, do seu labor. É a esperança que faz com que o pescador, né, avance em alto mar na expectativa de que tenha uma boa pesca, de que possa retornar para casa, né, com uma boa quantidade de peixes para alimentar a sua família e para comercializar.
é essa realidade que nos mantém vivos todos os dias. O que seria de nós se não tivéssemos esperança? O que seríamos de nós se não tivéssemos a expectativa de que no dia de amanhã as coisas vão melhorar, de que no dia de amanhã a misericórdia de Deus estará sobre as nossas vidas? Não é à toa que o texto sagrado vai nos dizer que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. É a esperança que alimenta o coração dos servos e dos discípulos do Senhor Jesus ao longo dos séculos. A esperança, a expectativa, a certeza, a confiança, a fé de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele estará no amanhã, provendo todas as coisas em nosso favor. Mas viver sem Deus, sem esperança e sem promessas no mundo é algo doloroso. Imagina as pessoas que ao longo desse período de pandemia, a aflição em que o mundo esteve, comércios fechados, igrejas fechadas, fechadas, situações que nós antes nunca imaginávamos que fosse possível para nós aqui no Brasil vivenciar. Mas de repente, não mais que de repente, um navio para aqui no centro, no cais do Recife, com alguns turistas, e daqui a pouco se espalha pela cidade do Recife, toma conta de tudo, e algumas pessoas são primeiros levadas para o hospital português, e é aquela grande expectativa de que seja contido, até que foge completamente do controle, e hoje já são mais de 600 mil mortos em nosso país. Infelizmente, ao longo desse tempo, quantas pessoas ao longo de mais um ano estão vivendo esse tempo de pandemia sem esperança, sem Deus, sem sentirem promessa nenhuma da parte de Deus? Eu tenho certeza que o desespero deve ter tomado conta de muitos. Eu tenho certeza que os transtornos emocionais devem terem aflorados. Os picos de ansiedade devem ter ido lá para cima. Os transtornos emocionais, as síndromes, depressão e tantos outros transtornos emocionais certamente afloraram nesse período, mais do que natural. Um período de dúvidas, um período em que de tantas incertezas que gerou, sem sombra de dúvida, esse sentimento no coração de tantas pessoas no Brasil e no mundo. Mas que coisa maravilhosa, e certamente esse sentimento talvez tenha passado em algum momento na nossa vida. Como será o dia de amanhã? Quando eu tiver contato com esse vírus, como eu vou reagir? Como está meu organismo? Serei contado entre aqueles que venceram o Covid ou daqueles que perderam a sua vida pelo Covid? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, nós temos uma esperança e um Deus neste mundo de tantas incertezas, nesse mundo de tanta corrupção, depravação, nesse mundo de tanta inversão de valores, nesse mundo onde o desespero tomou conta de tantos corações, de tantas famílias, algumas das quais foram quase dizimadas. Tem algumas famílias que 4, 5 pessoas da mesma família perderam a sua vida, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos amparado, até aqui o nosso Deus não tem nos faltado. Bendito seja o nome do Senhor, porque nesse mundo de tantas incertezas, nós temos uma certeza. Nesse mundo de tantas incertezas, a Igreja Batista Betânia em Gravatá, ou de Gravatá, tem uma certeza: nós temos Deus em meio a esse caos que nós estamos vivendo no último ano, e essa certeza traz paz ao nosso coração, e essa certeza traz tranquilidade à nossa alma, e essa certeza, essa confiança de que Deus está conosco, quando a nossa esperança está focada em Deus, nos faz repousar tranquilo na certeza que ainda que eu chore durante uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Mas a realidade daqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados é extremamente caótica, seguindo o mundo como referencial, fazendo a vontade do inimigo, pronto a sempre realizar a vontade, as suas próprias vontades. Mas que bom é compreendermos aquilo que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que o Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lá no final da sua vida, no momento lá no jardim do Getsêmani,
próximo ao momento da traição, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Que tenhamos sempre a disponibilidade de nos colocar no centro da vontade de Deus, e a despeito das nossas inclinações, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas metas, buscarmos em Deus a confirmação, a direção, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos, e precisamos estar prontos nesses dias tão difíceis a dizer, como o salmista nos disse: lâmpada para os meus pés sejam a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, o salmista está nos dizendo: não permita que os meus pensamentos, que a minha vontade, que a vontade da carne reine sobre a minha vida e possa guiar as minhas ações, mas eu quero que a tua palavra me dê direção, que a tua palavra seja como uma bússola a me guiar por esses dias difíceis, porque eu não quero seguir o padrão do mundo, eu não quero agradar ao inimigo da minha alma, que veio para matar, roubar e destruir. Eu não estou pronto para governar a minha própria vida, eu sou falho, eu sou imperfeito, eu necessito da tua orientação, eu necessito da tua palavra, eu necessito estar sobre a tua palavra e nela procurar meditar de dia e de noite, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas pronto a obedecer segundo está na tua santa palavra. Nós olhamos diante desse texto, meus queridos, onde mostra a situação do homem perdido, sem Deus, mortos nos seus delitos e nos seus pecados, de que o texto apresenta a clara situação do homem e não havia nada que nós pudéssemos fazer para mudar essa realidade. Não havia nada que aqueles irmãos pudessem fazer para mudar a sua realidade. Nós somos impotentes diante dessa realidade. Nós não teríamos condições alguma de mudar a realidade da nossa fragilidade, da nossa carência por Deus, pois a própria Escritura nos diz que os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus. Necessitávamos então de um auxílio superior, porque sozinho nós não conseguiríamos, continuaríamos errando, continuaríamos falhando, não havíamos nem a possibilidade de mudarmos de direção. Tal como um morto que não pode mudar a sua situação, seríamos incapazes por nós mesmos de tomarmos um passo em direção a Deus. E quando nós lemos esse texto que apresenta a natureza humana do homem caído, do homem depravado, longe de Deus, nós nos perguntamos: essa era a nossa situação, essa era a situação daqueles irmãos na cidade de Éfeso, mas graças a Deus que o texto, que aparentemente podia, se terminasse aqui, ser um capítulo marcado pela tristeza, marcado pelo passado, marcado pelas impossibilidades do homem de mudar a sua própria realidade, mas esse capítulo fala de amor, esse capítulo fala de graça, esse capítulo fala da misericórdia de Deus. E que bom, porque depois do versículo 3, o texto vai nos dizer: mas entretanto, todavia, apesar de estarmos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, seguindo todos os caminhos e vontades que nós poderíamos imaginar, mas apesar de estarmos sem esperança e sem Deus neste mundo, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos dos nossos delitos, no versículo 5, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nós vemos que Deus, ao contemplar a situação que não havia possibilidade de nós mudarmos de rumo, de nós mudarmos de direção, estávamos condenados a seguir aquele caminho de condenação eterna, mas Deus, movido pelo amor, movido pelo sentimento que nós não conseguimos compreender em profundidade, em grandeza, esse amor de Deus, porque é fácil amar aqueles a quem amamos, como é fácil amar as pessoas que estão do nosso lado, que nos apoiam, como é fácil amar as pessoas que nos valorizam, que nos honram, como é fácil amar as pessoas que nos elogiam, que dão uns afagos, que dão expressões de carinho e de afeto,
mas nós estávamos longe de Deus, nós não estávamos agradando a Deus, nós não estávamos demonstrando absolutamente ação alguma que fizesse com que Deus olhasse para nós, olhássemos para a nossa vida e para aqueles irmãos e dissesse: como eu sou amado, eu vou salvar essas pessoas porque eu amo. Essas pessoas, elas são muito obedientes, essas pessoas procuram andar de uma vida piedosa diante de mim, essas pessoas estão procurando me servir com integridade de coração. Mas ao contrário, o texto nos diz que o que motivou Deus em agir ao favor daqueles irmãos e em nosso favor não foi nada que ele encontrou em nenhum de nós, porque não há mérito em nós que pudesse chamar a atenção de Deus para nós. Não há as obras, não havia nada que nós pudéssemos fazer, que pudesse fazer com que Deus olhasse para Márcio, que Deus pudesse olhar para o irmão Laércio, que Deus pudesse olhar para o Laerte, que Deus pudesse olhar para a irmã Maria, para a irmã Socorro, para a irmã Betânia, que Deus pudesse olhar para você e para mim e dissesse: eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer um plano de salvação, porque aquela pessoa me ama, aquela pessoa tem um coração disposto a me obedecer, aquela pessoa dali está realmente pronta, então eu tenho que fazer algo para salvar. O texto nos diz que Deus olhou para todos nós e estávamos mortos dos nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele, não movido pelos nossos méritos, mas movido pelo seu grande amor, um amor que não era correspondido, porque o texto sagrado vai nos dizer que Deus nos amou primeiro. Quando nós não amávamos a Deus, quando nós não se importávamos com Deus, quando nós estávamos longe de Deus, quando nós não tínhamos esperança colocada em Deus, ainda assim Deus nos amou, ainda assim Deus planejou, Deus montou um plano da salvação para que pudéssemos ser alcançados com tamanha bênção. O texto nos diz que esse amor foi evidenciado através de Cristo Jesus, sendo ofertado como uma oferta viva para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, o primeiro fato interessante é que nós vimos o que o pecado causou no coração dos homens, vimos que o pecado nos distanciou da vontade de Deus e de que nós não conseguimos não há possibilidade alguma de fazermos nada para mudar esta realidade. Mas nós começamos a ver agora, a partir do versículo 4, o que Deus fez em nós, o que Deus fez no coração de homens e mulheres, de jovens, de crianças, de toda a igreja, que estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Deus nos amou, nós somos alvos de um amor de um Deus, de um amor incompreensível, de um amor imensurável, de um amor que foi sacrificial e que foi provado ao oferecer seu Filho, para que pudesse morrer da morte mais indigna, da morte brutal na cruz do Calvário, exposto, a fim de que pudéssemos ter vida e vida em abundância, prova do seu amor. Deus amou a quem estava morto dos seus delitos e nos seus pecados. Deus planejou salvar quem não se importava, quem estava sem fé e sem esperança neste mundo, porque Deus nos amou primeiro. O texto vai nos dizer que Deus ainda faz mais em favor daqueles que lhe obedecem, que buscam e que têm um encontro real com Cristo, daqueles que foram agraciados com a salvação, daqueles que responderam positivamente à mensagem do Evangelho. O texto prossegue afirmando de que em Cristo nós que estávamos mortos, agora desfrutamos da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. E então nós fomos ressuscitados com Cristo e nós estamos agora assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estávamos mortos, mas aquele que encontra Cristo, que recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele passa da morte para a vida. E agora a realidade daqueles que antes estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, agora é a realidade de alguém que ressuscitou em Cristo. E não tem como olhar para esse texto e olhar para a expressão nos ressuscitou sem nos lembrarmos do texto de Colossenses, do capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 3. Se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto.
Se de fato essa experiência da ressurreição em Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, se Cristo de fato fez morada nos nossos corações, pensai, buscai as coisas lá do alto. Ele nos ressuscitou, Ele operou em nós aquilo que nós não poderíamos operar por nós mesmos. A nossa incapacidade Deus veio de encontro à nossa incapacidade, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, mas em Cristo Ele nos trouxe vida, em Cristo Ele nos trouxe libertação, em Cristo Ele trouxe a solução para o pecado, a saída para os dilemas que nós antes estávamos vivendo, e agora nós começamos a ter, sim, nós começamos a desfrutar de uma outra realidade, a realidade de alguém que é alvo do amor de Deus, a realidade de alguém que está morto nos seus delitos, mas que agora está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Que promessa maravilhosa, que grande expectativa, sair de alguém que estava condenado à morte eterna para alguém que hoje está reservado, sentar nos lugares celestiais em Cristo. E ainda essa demonstração de amor de Deus a nos tirar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, como o texto de Romanos nos ensina, é uma demonstração de Deus, não apenas de amor a todos nós, mas da sua graça para todos sempre. O versículo 7 nos diz, com esse objetivo, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. É bondade de Deus, misericórdia de Deus, graça de Deus que nos alcançou, nos tirando da nossa vil maneira de pensar e nos atraindo para si, nos lançando o convite e tornando possível que pudéssemos respondê-lo positivamente, porque se não fôssemos convencidos através do Espírito Santo dos nossos erros, dos nossos pecados, jamais haveríamos a possibilidade de responder positivamente. Mas graças a Deus que nos deu a vitória, não só convencidos pelo Espírito Santo dos nossos erros, das nossas imperfeições e da nossa carência de Deus, mas depois de convencidos, respondemos positivamente a mensagem do Evangelho, na convicção e na certeza de que as obras humanas, nada que nós pudéssemos fazer, poderia ser capaz de trazer sobre nós a salvação do caminho que nós estávamos sentenciados. Mas hoje, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nosso Deus e o nosso Pai, pela certeza e pela convicção de que a salvação, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor veio sobre as nossas vidas, nos tirando daquela condição que antes vivíamos, longe, distantes de Deus, para nos aproximarmos do Senhor. O versículo de número 13 vai nos dizer, mas agora, vocês que antes estavam separados da comunhão de Israel, vocês que antes estavam sem Deus e sem esperança no mundo, vocês que antes não conheciam as promessas do Senhor reservada para o seu povo, mas agora, vocês que estavam longe, agora vocês podem afirmar que estão perto, próximos, e isso mediante o sacrifício de Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, fazendo vontade do inimigo das nossas almas, pronto a corresponder ao mundo e às nossas próprias vontades, hoje nós encontramos sentidos próximos de Cristo, vivendo esta realidade de caminhar lado a lado com Cristo. Hoje nós encontramos uma paz que o mundo não pode proporcionar, porque a nossa paz não está nas circunstâncias que estão ao nosso redor. A nossa paz tem nome e a nossa paz chama-se Jesus. O texto prossegue no versículo 14 dizendo, porque Ele, Cristo Jesus, Ele é a nossa paz. Uma paz que excede a todo entendimento, uma paz que opera em nós, apesar de toda e em qualquer circunstância. Por mais difícil que seja, por mais que sejamos tentados a recuar e a murmurar, essa paz que excede em todo entendimento
traz tranquilidade às nossas almas e nos mantém viva a esperança, a fé e a confiança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não é à toa que Abacuque vai nos dizer: ainda que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, eu vou continuar crendo, eu vou continuar me alegrando no Deus da minha salvação. Quem consegue encontrar em Cristo, o Senhor e Salvador da sua vida, passará a ter uma paz nele e passará a viver em função dele. E esse mesmo Jesus que morreu para nos salvar, fez com que aqueles que antes estavam longe, estejam próximos, fossem reconciliados com Cristo, tornando-se apenas o único povo. E hoje temos acesso direto ao nosso Deus. Hoje não mais estamos longe, alheios às promessas de Deus e à vontade do Senhor, mas estamos próximos, caminhando lado a lado com o Mestre. Não somos considerados mais estrangeiros, mas somos considerados concidadãos dos santos, famílias de Deus. Nós antes que éramos desprezados, nós antes gentios, que eram vistos por aqueles primeiros irmãos como pessoas que eram indignos, que não mereciam a mensagem do Evangelho. Mas aquele Deus maravilhoso, que um dia se revelou a Pedro, se revelou a tantos homens, fazendo e dotando do desejo ardente de levar a mensagem do Evangelho àqueles que antes eram estrangeiros, para que eles pudessem ser um com aqueles que estavam em Jerusalém, com aqueles que eram de Israel. E hoje nós formamos um único povo, cidadãos do céu, caminhando lado a lado com Cristo, na expectativa de que nesses dias que precedem a volta do Senhor Jesus, seja dentro de alguns meses, seja dentro de alguns anos, mas um dia Ele virá. Nós não podemos perder a expectativa, a esperança e a promessa de que Ele virá. E no dia que Ele se apresentar diante de nós, teremos a certeza e o coração cheio de gratidão por tudo que Ele operou em nós, por tudo que Ele fez por nós e que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. O texto nos mostra que para que de fato tenhamos uma vida alicerçada nele e que de fato o mundo não tenha mais presença na nossa vida, porque ao escrever desta maneira, usando essa linguagem, o apóstolo Paulo convida aquela igreja em Éfeso: rompa completamente com o seu passado e vivam em novidade de vida. Não permita mais que o seu passado tenha preeminência sobre vocês no dia atual. Não voltem atrás, não recuem, continuem avançando, continuem em progresso espiritual. Não permita que os antigos pecados, que as antigas fraquezas sejam mais uma vez alimentados. Pelo contrário, sejam edificados em Cristo. Tenham Jesus como pedra fundamental da sua base espiritual, da sua casa, do seu casamento, da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. Centrar a nossa vida naquele que é a pedra angular de todo edifício espiritualmente bem ajustado, equilibrado e pronto a prosperar, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude não apenas a identificar as consequências do pecado em nós, mas que o Senhor nos ajude, à luz desse texto, a perceber claramente a demonstração de amor de Deus para conosco, operando tudo o que o texto, o que mencionamos à luz desse texto e tantas outras observações que poderiam ser feitas do que Deus operou em nós. Mas agora nós somos convidados a permitir que Deus opere através de nós. Quando nós lemos o versículo de número 10, o texto nos diz: pois somos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que Deus nos ajude não apenas a perceber o nosso passado e as consequências do que o pecado operou nos nossos corações. Que Deus nos dê a iluminação do seu Santo Espírito para, com o coração agradecidos, agradecer por tudo que Deus fez em nosso favor. Mas que Deus nos dê sabedoria nos dias que nós estamos vivendo
para permitir ser usado por Deus. Não apenas vislumbrar aquilo que Deus operou em nós, mas sermos instrumentos de Deus para que Deus opere através de nós, através de boas obras, obras que glorifiquem a Deus, obras que glorifiquem ao nome do Senhor, que o tornem conhecido nessa cidade, que façam com que as pessoas engrandeçam, honrem, louvem ao nome do Senhor através das nossas vidas, através do nosso testemunho na faculdade, no trabalho, nos nossos negócios, nas nossas transações comerciais, onde quer que colocarmos a planta do nosso pé, que o Senhor nos dê sabedoria para permitir ser usado por Deus. Deus operou em nós, mas Deus deseja também operar, trabalhar através de nós. Você deseja ser instrumento de Deus para levar outras pessoas da cidade de Gravatar a conhecer o Evangelho? Você deseja ser instrumento de Deus para fazer que outros jovens, outros casais, outros irmãos e irmãs possam ser alcançados pela mensagem de salvação e de transformação que só encontramos nas páginas da Escritura representada, personificada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Então nessa noite afirme com convicção no seu coração: Senhor, eis-me aqui para romper com o meu passado, para não permitir que o meu passado me apavore, para não permitir que o meu passado me condene, para que eu não permita que o meu passado seja o meu carrasco, para que o sentimento de culpa pelo meu passado não me permita caminhar o hoje, o dia de hoje com liberdade. Eu encontrei a Cristo, e quem encontra a Cristo encontra a liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Não permita que o seu passado influencie o seu presente. Seja grato por tudo quanto Deus operou em você, no nosso coração. Mas diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer algo mais para que o teu nome seja glorificado. Eu quero fazer obras dignas de arrependimento. Eu quero fazer com que as pessoas identifiquem a minha fé pelas minhas obras. Eu não serei salvo pelas minhas obras. Eu não há mérito algum nas minhas obras, mas as minhas boas obras são uma evidência da minha fé. Eu não sou salvo pela minha fé, mas o salvo em Cristo é alguém que produz boas obras, que o mundo possa conhecer, tal como aquela mulher de Samaria, que observava Eliseu e afirmou para o seu marido: eis ali um verdadeiro homem de Deus. Que você, na sua vizinhança, no seu ciclo de amizade, onde você colocar a planta do seu pé, que o pastor Márcio, onde ele colocar a planta do seu pé, seja na faculdade, seja na igreja, seja na vizinhança, na família, entre os amigos, que possamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus, como alguém que não apenas Deus trabalhou no nosso coração, mas estamos prontos para trabalhar para o Senhor, que estamos prontos para fazer mais, para compartilhar o Evangelho. O tema de missões estaduais é compaixão eu tenho, que ela seja evidenciada, que nós temos compaixão daqueles que estão ao nosso redor, quando nós estamos disponíveis para fazer com que as nossas obras possam glorificar a Deus, e que assim seja, para a honra, louvor e glória do nome do nosso Deus e do nosso Pai. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que essa palavra encontre lugar nos nossos corações. Mais uma vez agradeço ao pastor Laércio pela oportunidade, agradeço ao irmão Laerte pelo convite, e que Deus abençoe essa rica e abençoada igreja, e que Deus possa, ao término dessa pandemia, continuar ajudando essa igreja, florescendo ainda mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.